13 de fevereiro, tema do nosso devocional. Não tenha medo de se levantar outra vez. Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Ainda que o justo tropece 7 vezes, voltará a se levantar, mas uma só calamidade é suficiente para derrubar o perverso. Eu e minha família tivemos uma experiência muito especial em um dos nossos verões. Minha filha mais nova, que tinha grande dificuldade para andar de bicicleta, esforçava-se muito, mas sempre caía. Tentamos de diversas formas ajudá-la a encontrar o equilíbrio, mas parecia que as quedas eram inevitáveis. A cada uma delas, eu a levantava, olhava em seus olhos e dizia: "Não tem problema, você vai se levantar e conseguir." Eu insisti em mostrar que no processo de aprendizado as quedas fazem parte, mas a verdadeira vitória está na superação. Diante dessa dificuldade, decidimos comprar um patinete elétrico. No entanto, ela também teve dificuldade. Mesmo assim, não desistimos. Ela caiu e se levantou inúmeras vezes até finalmente ser capaz de se equilibrar. No dia em que conseguiu dar algumas voltas com o patinete, aproveitei o momento e peguei a bicicleta. Então disse: "Agora você vai conseguir." Para minha alegria, ela subiu, tentou pedalar e nunca mais caiu. Essa experiência me fez refletir: a queda, o fracasso, faz parte do aprendizado. Thomas Edison testou milhares de experimentos até conseguir uma lâmpada elétrica funcional. Da mesma maneira, muitos grandes líderes enfrentaram insucessos antes da vitória. O versículo de hoje nos lembra que o justo pode tropeçar muitas vezes, mas sempre se levanta. Portanto, mulher, seja qual for a sua jornada, lembre-se: cair não é o fim. Levantar-se é o que faz a diferença. Não pare, tente outra vez. Marcos capítulo 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: "Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá." Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: "O que estão fazendo soltando o jumentinho?" Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que seguiam, clamavam: "Hosana, bendito o que vem, em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas." E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: "Nunca mais alguém coma dos seus frutos." E os discípulos de Jesus ouviram isso, e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: "Não é isso que está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores." E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: "Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca." Ao que Jesus lhes disse: "Tenha fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer se fará o que diz, assim será com ele. Porque isso digo a vocês, que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês." Então regressaram
para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhe direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. Deus abençoe. E até amanhã estaremos aqui para nós fazer o nosso devocional e o plano de leitura.